Nós vamos fazer 3 vídeos. Este primeiro, que é o anúncio do Consolador. O segundo nós vamos falar sobre a segunda vinda do Cristo. E o terceiro, sinais precursores. Então, se inscreva aqui. Vamos começar. Se vós me amais, guardai meus mandamentos, e eu rezarei meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que demore eternamente convosco. O Espírito de verdade que este mundo não pôde receber porque nunca o vê, mas por vós o conheceis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, ensiná-lo a todas as coisas, e fareis recordar de tudo o que eu vos tenho dito. Isto está em João, no capítulo 14, no versículo 15 a 17. E 26, lá do Evangelho segundo o Espiritismo. Todavia, digo-vos a verdade. É-vos útil que eu me vá, porque se eu nunca for, o Consolador não virá a vós. Mas eu vou e vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo no que toca ao pecado, no que toca à justiça e no que toca ao julgamento. No tocante ao pecado, porque não acreditaram em mim. No tocante à justiça, porque eu me vou ao meu Pai, e que não me vereis mais. No tocante ao julgamento, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muitas coisas que dizer, mas vós não podeis suportá-la presentemente. Quando este Espírito de verdade vier, ele vos ensinará toda a verdade, porque não falará dele mesmo, mas dirá tudo o que ele tiver entendido, e vos anunciará a coisa por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e ele vos anunciará. Isso está em João, no capítulo 16, versículo 7 a 14. Esta predição é, sem contradita, uma das mais importantes do ponto de vista religioso, porque constata da maneira a menos equívoca que Jesus não disse tudo aquilo que tinha para dizer, porque não seria mesmo compreendido por seus apóstolos, já que é a estes que ele se dirigia. Se ele houvesse dado instruções secretas, eles teriam feito menção lá nos evangelhos. Desde então, que não tenha dito tudo a seus apóstolos, seus sucessores não puderam saber mais do que eles seriam, pois podiam se equivocar sobre o sentido das suas palavras, dando uma falsa interpretação a seus pensamentos, frequentemente velados sob a forma de parábolas. As religiões fundadas sobre o Evangelho não podem, pois, se dizer em posse de toda a verdade, já que se reservou em completar ulteriormente suas instruções. O seu princípio de mutabilidade
é um protesto contra as próprias palavras de Jesus. Ele anuncia sob o nome de Consolador e de Espírito de verdade, aquele que deve ensinar todas as coisas e fazer relembrar o que ele disse, pois seu ensinamento ele não estava completo. No mais, ele previa que se teria esquecido o que disse e que se o teria descaracterizado, já que o Espírito de verdade deveria fazer relembrar e, concorde com Elias, restabelecer todas as coisas, isto é, conforme o verdadeiro pensamento de Jesus. Quando este novo revelador deverá vir? É bem evidente que se a época em que falava Jesus, os homens não estavam em estado de compreender as coisas que ele restava dizer, não seria em alguns anos que pudessem adquirir as luzes necessárias. Para o entendimento de certas partes dos evangelhos, com exceção dos preceitos morais, seria preciso conhecimentos que só o progresso das ciências, com o tempo, poderia dar e que deveriam ser a obra do termo e de várias gerações. Se, pois, o novo Messias viesse pouco tempo após Cristo, ele teria encontrado o terreno todo também pouco propício, e ele não teria feito mais do que ele. Ora, vamos convir que desde o Cristo até nossos dias não se produziu grande revelação que tenha completado o Evangelho e que ele tenha elucidado as partes obscuras que constam no Evangelho. Índice seguro de que o enviado não tinha ainda aparecido. Qual deva ser este enviado? E Jesus dizendo: rogarei ao meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador. Indica claramente que este não era ele próprio. Do contrário, ele teria dito: voltarei para completar o que vos tenho ensinado. E após, ele junta: a fim de que ele demore eternamente convosco, e ele estará em vós. Isto aqui não seria possível entender de uma individualidade encarnada, que não podia demorar eternamente conosco, e ainda menos estar em nós. Mas compreende-se muito bem que é uma doutrina que de fato logo se tem assimilado. Possa estar eternamente em nós. O Consolador é, pois, no pensamento de Jesus, e o que nós também acreditamos, a personificação de uma doutrina soberanamente consoladora, onde o inspirador deve ser o Espírito de verdade. Todas as condições do Consolador prometido por Jesus, que são essas, nem é uma doutrina individual, é uma concepção humana. Ninguém pode se dizer o Criador. É o produto do
ensinamento coletivo dos Espíritos, aos quais preside o Espírito de verdade, que nós acreditamos ser Jesus, ele não suprime nada do Evangelho, ele completa-o e elucida-o com auxílio das novas leis que revela, junto às da ciência. Ele faz compreender o que estava ininteligível. Ele admite a possibilidade daquilo que a incredulidade olhava como inadmissível. Teve seus precursores e seus profetas que previram sua vinda. Por seu poder moralizador, ele prepara o reino do bem sobre a terra. A doutrina de Moisés incompleta, ela ficou circunscrita ao povo judeu. E a de Jesus, mais completa, ela espalhou-se sobre toda a terra pelo cristianismo, mas não converteu todo mundo. E o que nós chamamos a doutrina espírita, que é a mais completa ainda, tendo raízes em todas as crenças, ela converterá a humanidade. E Cristo dizendo aos seus apóstolos: um outro virá mais tarde, que vos ensinará o que não pude vos dizer agora. Proclamava por isso mesmo a necessidade da reencarnação. Como estes homens poderiam aproveitar o ensinamento mais completo que deveria ser dado ulteriormente? Como estariam eles mais aptos a compreendê-lo se não deviam reviver? Então Jesus teria dito uma inconsequência. Se os homens futuros devessem, conforme a doutrina vulgar, serem homens novos, almas saídas do nada em seu nascimento. Admitia ao contrário que os apóstolos e os homens do seu tempo tenham vivido depois, que vivam ainda atualmente a promessa de Jesus se encontre justificada. Sua inteligência, que deveu se desenvolver ao contato com o progresso social, pôde conduzir atualmente o que não poderia aportar então. Sem a reencarnação, a promessa de Jesus teria sido ilusória. Salvo se ele lhe dissesse que esta promessa foi realizada no dia de Pentecostes, pela descida do Espírito Santo. Responderia-se que o Espírito Santo inspirou-as, que pôde abrir a sua inteligência, desenvolver neles as aptidões medianímicas que deveriam facilitar sua missão, mas que não lhe tem aprendido nada mais do que houvesse ensinado Jesus, porque não se encontra nenhum traço de um ensino especial. O Espírito Santo não tem, pois, realizado o que Jesus anunciou sobre o Consolador de outro modo. Os apóstolos teriam elucidado, desde sua vivência, tudo aquilo que ficou obscuro no Evangelho até este dia, e cuja interpretação contraditória deu lugar às inumeráveis seitas que dividem hoje o cristianismo, desde lá o primeiro século.
Então veja como é importante a gente tentar entender as palavras do Mestre Jesus. Muita paz, muita luz, gratidão a todos.